Olá, você já teve a necessidade de montar uma função se, fazer comparações entre duas células, três células, e retornar um valor se for verdadeiro ou falso? Se você ainda não conhece como monta uma sintaxe da função se, hoje eu vou te mostrar que não tem segredo. Acompanhe os passos. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um valor a ser comparado. No meu caso, eu tenho o valor em uma célula que eu vou comparar se ele é igual a de outra célula e ter o resultado se verdadeiro ou falso numa terceira célula onde nós vamos digitar a nossa função. Mas antes, vamos ver como é a sintaxe da função se. Então, a função se, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Se, lembrando sempre do sinal de igual, abro parênteses, tenho a estrutura da função se. A sintaxe dela é formada por três argumentos, ou seja, eu tenho meu teste lógico. Dentro desse teste lógico, eu vou ter a referência da célula, como exemplo, A1. Eu vou ter o comparador, que é o operador de comparação. Os operadores de comparação são os seguintes. Vou colocar aqui do lado. Operador de comparação igual, menor, maior, diferente, menor ou igual, maior ou igual. Esses operadores de comparação nós podemos utilizar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com a referência da célula, o operador de comparação e o valor a ser comparado. Se o valor da célula A1 for igual ao valor da célula A3, então ele vai retornar para mim um valor verdadeiro comparado a este teste lógico. Se não, ele vai retornar para mim valor falso comparado ao teste lógico. Então, a função se, ela trabalha com três argumentos, sendo o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso, que ele vai retornar para nós. Então, visto essa estrutura, o que é que nós vamos fazer? Um exemplo aqui embaixo. Então, nós vamos ter a nossa célula que vai receber a função e a comparação das duas células aqui, que no caso é a D24 com a F24. O resultado será colocado na H24. Vamos fazer essa função. Se o conteúdo de D4 for igual a F24, então verdadeiro. Se não, falso. Vamos começar assim, para nós entendermos o que está acontecendo. O valor retornado foi verdadeiro. Por que ele retornou o valor verdadeiro? Porque o conteúdo das duas células é vazio. Se eu colocar 2 aqui, o valor é falso, porque 2 é diferente de vazio. 2 igual a 2, valor verdadeiro. Ok? Então vamos continuar na nossa sintaxe aqui para a gente entender agora o que nós podemos colocar dentro dos argumentos aqui, verdadeiro e falso. Vamos apagar isso daqui. Vamos colocar o seguinte, um texto igual
a OK. Todas as vezes que eu utilizar texto, que eu tenha que imprimir um texto na célula, eu devo utilizar aspas. Sempre que eu utilizar um texto, quiser que a função retorne texto, eu vou utilizar aspas. Então, se o valor verdadeiro for... se as duas células forem o mesmo valor, o verdadeiro então vai ser OK. Se não, ela vai trazer para mim vazio. Quando eu utilizo aspas sem nada dentro, somente aspas, ele traz o valor para mim vazio. Ok? Então vamos mudar a nossa sintaxe aqui embaixo agora. Ao invés de falso e verdadeiro, nós vamos colocar aqueles valores lá em cima. Ok? Se não, aspas, aspas. Fechei parênteses. Os valores são idênticos. Se o valor for diferente, a célula vai ficar vazia. Eu posso ainda utilizar a função se não mais com texto, mas que ela retorne para mim um cálculo. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o valor desta célula D24 for igual ao valor de F24, então ele vai somar para mim as duas células. Ou ele vai pegar o valor que é idêntico e somar a célula 24 mais 2 mais 3, uma multiplicação. Então, nesse momento, eu vou fazer o seguinte. Se o valor... Vou mudar agora, que nós estamos fazendo a referência aqui. Então, eu tenho D24 e F24. Se o valor de D24 igual a F24, então F24 mais 2. Se não, D24 mais 5. Agora vamos fazer aqui a nossa sintaxe. Se D24 igual a F24, então F24 mais 2. Se não, D24 mais 5. Os valores não são idênticos. 3 é diferente de 2. 3 é diferente de 2. Então, nós temos o resultado aqui em cima. Olha. Na célula D24, eu tenho 3. Na célula F24, eu tenho 2. 3 é diferente de 2. Se for diferente, então ele vai pegar o D24, que é esta célula aqui, D24, mais 5. 3 mais 5 igual a 8. Eu espero ter ajudado vocês nessa sintaxe. Aproveitem, exercitem bastante a sintaxe do se, porque isso vai te ajudar muito na hora de montar uma função com testes lógicos que necessitem de mais de um argumento, e você vai começar a entender como alinhar também uma sequências de se ou outras funções no teste lógico. Isso é interessante que você pratique esse primeiro momento, e depois eu volto falando um pouquinho mais sobre o se alinhado, o se com uma busca com referência, e assim eu espero poder ajudar vocês. Forte abraço.